Partos realizados dentro de água. O único hospital público onde isso é possível pode deixar de os fazer. A Ordem dos Médicos e a Direção-Geral de Saúde desaconselham os partos na água, mas do outro lado da barricada estão os enfermeiros e um grupo de mulheres que se juntaram para criar uma petição a favor destes partos. A discussão já está a provocar polémica. Há 2 anos, Carolina estava encantada com a Câmara da SIC quando a fomos conhecer como um exemplo de sucesso de um parto na água. Tinha 9 meses. Hoje, a mãe, Inês Anjo, é uma das dinamizadoras da primeira petição em Portugal pela manutenção dos partos na água no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, o único hospital público no país onde se faz este tipo de partos. A minha filha nasceu e eu tive a oportunidade de apreciar aquele momento. Ela não nasceu de repente, ela nasceu muito suavemente e eu pude apreciar tudo aquilo com o pai. Fazem-se partos na água no Hospital de Setúbal desde 2009, mas o método não é aceito por todos os médicos. A administração do hospital resolveu pedir pareceres. O Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica da Ordem dos Enfermeiros defende os partos na água. O Colégio da Especialidade de Ginecologia e Obstetrícia da Ordem dos Médicos não o recomenda. Risco, por exemplo, de infecção, risco de a equipe de saúde não estar adaptada a esse sistema de trabalho e, portanto, de se sentir insegura e de criar insegurança na própria mulher e no desfecho. E daí resultar um aumento do risco, como disse, da infecção, um aumento do risco das situações de asfixia do bebê. Tudo isso está reportado, como disse, em estudos ainda com pouca evidência científica, mas estão claramente reportados. Na água, após a imersão, tanto as mulheres que têm o primeiro filho como as mulheres que têm o segundo ou o terceiro filho terem diminuído o tempo de dilatação, ou seja, dos 5 centímetros aos 10 centímetros, as mulheres que pela primeira vez tiveram o seu bebê dentro d'água têm 1h e 50 minutos para parir. Quando em terra demoram em média? Em terra demoram em média pelo menos mais 1h e 40 minutos. Há algumas vantagens que poderão existir de eventualmente haver mais gozo no parto, mais conforto, menor taxa de dor, menor taxa de recurso a métodos analgésicos. Mas, como disse, o balanço do risco-benefício é claramente em desfavor neste momento, quer pela experiência que nós temos nacional, quer pelas publicações internacionais, a desfavor do parto na água. Tem riscos. E que riscos são? E que fator de risco em termos de proporção existe para determinadas situações, estão a decorrer estudos comparativos, mas sublinho, neste momento nós não podemos recomendar o parto, sobretudo a expulsão da criança em meio aquático. Um estudo divulgado já este ano pelo Colégio Norte-Americano de Enfermeiras Parteiras diz que os partos na água estão associados a altos níveis de satisfação por parte das mulheres. Não há aumento da taxa de infecção da mãe ou do recém-nascido e o número de bebés mortos é baixo. Faltam dados para fazer a comparação com o parto em terra, dizem. O estudo resulta de análises feitas em 11 países, a maioria fora dos Estados Unidos, e conta com a descrição de mais de 31 mil partos na água. A entrada da água proporcionou uma dilatação muito mais rápida, proporcionou um alívio da dor. Eu nunca tomei uma epidural, mas acredito, e a água foi a minha epidural, portanto eu deixei de sentir dor. E proporcionou momentos de cumplicidade com o Ricardo, que isso sim, o marido, o pai da criança. Sim, com a Carolina, fez toda a diferença. Isto mexeu com a nossa intimidade. Quando eu entrei para a água, a verdade é que as contrações diminuíram de intensidade, espaçaram, e eu pude, de uma maneira mais fortalecida, porque conseguia respirar melhor, conseguia preparar-me para a contração que aí vinha, e com a ajuda da enfermeira, com as indicações que a enfermeira parteira me ia dando, a nível do posicionamento, que é fundamental na água, conseguimos gerir a parte do nascimento de uma forma sempre muito consciente, mas já bastante relaxada, muito mais do que nos momentos antes que eu estava na sala com dores intensas. A normalidade do parto não é, seguramente, em seres humanos, não é o meio aquático. Esta não é a normalidade. E a criança, quando se desenvolve, não está no meio aquático. Não vamos confundir o líquido amniótico com água. Nós estamos
a falar e todos sabem que, diria, é artificial que a criança nasça e que seja recebida no meio aquático. Os médicos foram formados para intervir, para mexer. Portanto, significa que estarem sossegados não é coisa que lhes fique bem. Ou seja, repare, eles têm que mexer, tratar, intervir, que é uma posição diferente que se tem que ter com os partos, com as mulheres, com a gravidez, a não ser, obviamente, que haja uma patologia relacionada com o feto ou com a mãe. Para a Direção-Geral de Saúde, o momento de expulsão do bebê deve sempre acontecer fora de água. Para a Ordem dos Médicos, partos na água só como ensaio clínico. A Ordem dos Enfermeiros garante que, se a gravidez for de baixo risco, deve ser dada à mulher a possibilidade de escolher um parto feito dentro de água, porque é seguro e benéfico. Quanto ao Hospital São Bernardo, em Setúbal, contactado pela SIC, preferiu não esclarecer se os partos na água são para continuar ou não. Eu disse que queria fazer parto na água e ele perguntou, foi um médico obstetra que me perguntou: então, mas não tem água suficiente em casa? Precisa de vir para aqui, para a água? Há médicos curiosos, há médicos que já vão assistir ao parto na água e apaixonam-se. E apaixonam-se porquê? Não é por aquilo ser um filme muito bonito de se ver, é porque veem realmente que é uma forma dos bebés nascerem muito suave e muito natural. Vamos apresentar evidência científica, no contrário àquilo que está descrito no parecer da Ordem dos Médicos e Colégio de Obstetrícia e Ginecologia. Só será aceitável mediante uma autorização de uma comissão de ética, mediante consentimento informado e mediante um protocolo de investigação experimental. O Colégio é muito claro e, como disse o Colégio Americano também, são muito claros. O parto da água não está recomendado, não é recomendado por nós neste momento em Portugal. Nós, no chamado ranking mundial de qualidade no que respeita ao nascimento de crianças, ocupamos os 10 primeiros lugares. E não vamos agora andar para trás. Andar para trás, dizem as mulheres que criaram a petição, é acabar com os partos na água. Se conseguirem 4.000 assinaturas, o tema chega ao Parlamento. Um tema sobre o qual muita água parece ainda ter de rolar.